Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo nessa semana, do dia 10 de janeiro de 2021, para conversar com vocês um pouco mais sobre astrologia. A gente vem aí de um ano difícil, a gente teve vários desafios para enfrentar, né? Eu sei que muita gente coloca as esperanças, né? E traz um sentido de renovação, né, no início do ano, com a passagem de ano ali com o Réveillon, que a gente tem uma tendência, né, a colocar nossas esperanças, nossos sonhos, e eu acho tudo isso muito válido, eu acho que isso tem uma importância muito grande, né, quando a gente pensa naquilo que a gente, principalmente naquilo que a gente pensa em termos de planejamento, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Eu acho que essa forma pensamento, né, que se forma, né, ali com o Réveillon, ali é muito importante para que a gente, né, um pensamento em conjunto ali que a gente ganhe um impulso, né, e eu sei, né, que eu tenho trazido muito conteúdo, dizendo talvez alguma coisa que pareça o contrário, né, que pareça, que dê uma ideia ali, né, que a coisa vai ficar um pouco pior, né, e aí eu queria trazer um pouco de reflexão sobre isso, né, para a gente entender. Acho que eu já demonstrei bastante, né, semana passada eu falei ali sobre a minha história, né, mas o que eu queria, a imagem, né, e a mensagem que eu queria deixar é que a gente, os desafios, eles acontecem, né, para que a gente possa se ajustar, né, a, a nossa vida, né, como sociedade. O próprio movimento dos astros mostra isso, né, mostra uma humanidade mais voltada para o coletivo, onde os dons, né, e as capacidades, né, pessoais, elas têm que ter um foco no crescimento do grupo, né, no crescimento do coletivo. Expliquei para vocês ali, né, que eu acredito, né, que eu já estudei numa escola de iniciação chamada Sociedade Brasileira de Biose, então eu acredito num trabalho profundo aí, né, desse desenvolvimento da era de Aquário, não no sentido de eliminar, né, o que a gente aprendeu na era de Peixes, né, que é ali o amor, né, universal, que é o se colocar no lugar do outro, ter empatia, não eliminando ou entrando em contradição, né, com esses conceitos da era de Peixes, mas integrando esses conceitos na era de Aquário. Expliquei para vocês que, afinal de contas, né, como é que a gente pode pensar em liberdade, igualdade e fraternidade se a gente não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, e de tentar, de uma certa forma, ajudar o outro, né, na sua própria autoexpressão, né, e que é o contrário ali de Aquário, né, que é o signo de Leão, né. E muitas vezes, né, eu também falei que essa igualdade, né, ela também depende de nós, né, a gente precisa realmente crescer, né, como indivíduo em todas as faixas, né, todos os níveis socioeconômicos, para que essa igualdade realmente aconteça, né. Isso não depende só do governo, depende, né, de cada um, né. Então nisso, né, eu falei que o eixo, né, Aquário, Leão, ele deve ser muito desenvolvido agora, né, para que, assim, o egocentrismo de Leão, né, olhe, né, para o processo, né, e possa usar essa autoexpressão, essa capacidade de criatividade em prol do grupo, né.
Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, se a gente for analisar somente o signo de Leão, a casa 6 do signo de Leão é Capricórnio, ou seja, o trabalho a ser desenvolvido por Leão é Capricórnio, né? E eu expliquei muito para vocês que Capricórnio fala da nosso encontro com o nosso dom, com a nossa função, né, social, né, com aquilo que a gente nasceu para ser. Então, eu tento fazer uma síntese de tudo isso, né, encarar esse ano um ano do Sol, portanto, um ano onde o signo de Leão ele tem que ser vivenciado dentro de cada um, tem que ser entendido, com muita ênfase na casa 6, né, ali em Capricórnio, ou seja, não é só ser criativo para se autopromover, para criar uma imagem né, diferente dos outros, não, mas é ser criativo para fazer parte, né, ali da sociedade como um ser, né, que ajuda o coletivo, que ajuda o grupo. Nesse aspecto, a gente passou um ano, né, de 2020 sendo bem cobrado nesse sentido do arquétipo de Capricórnio, no sentido de que a gente tinha que ter uma outra visão, né? Porque uma outra visão sobre a ambição, né? Porque Capricórnio está muito relacionado com a ambição, mas muitas vezes a gente pensa a ambição no sentido do dinheiro, né? Dos bens, da posição social. Mas não sei se deu para perceber, na verdade a ambição que a gente deveria ter é de exercer, né, a nossa função, a nossa vocação da melhor forma possível, né? Essa deveria ser a nossa maior ambição, né? E isso, consequentemente, vai trazer, né, para cada um retorno financeiro, um retorno no sentido de status social, né, e assim por diante. Consequentemente, por ter que ter uma visão diferente sobre a nossa vocação, nosso trabalho, fomos obrigados a ficar, né, dentro de casa, porque se a gente tinha uma visão de ir, né, muito focada no trabalho, muito focada nessa conquista, né, do status social, né, ficando dentro de casa, né, com a família, eu fui obrigado a enxergar ali outros valores, outras coisas que eu não dava muita importância, né? Então, né, aí é a brincadeira aí do eixo Capricórnio-Câncer. Né? Mas agora, a gente tem essa semana aí uma lua nova, né, no signo de Capricórnio, e ela faz conjunção, né, praticamente com o mesmo ponto, né, da conjunção que aconteceu ali no começo de 2020 e, né, pelo fato do Plutão ter um movimento muito lento, Plutão ainda é o único planeta que ainda está naquele ponto ali de Capricórnio. O fato positivo é que Vênus entrou em Capricórnio essa semana, então traz, né, uma suavização, né, desse arquétipo, né, uma sublimação desse arquétipo. Ao mesmo tempo que faz a gente voltar, né, a atenção para essa questão do status e de conquistar o status, de conquistar o dinheiro, né, a riqueza, também pode, né, fazer a gente enxergar esses arquétipos que a gente viveu durante o ano de uma forma mais elevada. Tudo vai depender, né, ali de como eu enxergo o processo. Eu falei para você semana passada que esse Vênus ele ajuda a gente no planejamento, né? Afinal de contas, esses próximos meses, né, janeiro e fevereiro, serão meses bastante turbulentos, né? E como está envolvido nisso o arquétipo de touro, né, que é
o arquétipo de tudo aquilo que é firme dentro né, de cada um, tudo aquilo que é valor, né? Às vezes eu só consigo ver o valor externo, né? Os bens, né? O dinheiro. Mas Touro também fala da formação dos valores internos, né? Da minha paciência, da minha persistência, da minha perseverança, daquilo que eu acho correto ou não, né? Então, esses valores vão ser mexidos, né? E aí eu digo, quando você tem esses valores internos, né? O externo pode ficar meio tumultuado, pode ficar bagunçado, mas a minha, né, constância, a minha persistência, a minha perseverança, ela, como tá mais voltada para dentro, não para o externo, né, eu vou ficar firme, né, constante, mesmo que o mundo, né, dê uma balançada. E aí, falando do mundo, né, semana passada eu falei, né, para vocês que eu tenho esse arquétipo de touro muito influenciado aí já tinha, né, muito influenciado por Urano, né, que é o regente de Aquário. Portanto, fala de uma mente elevada, uma mente elétrica, uma mente inovadora. Urano é a oitava superior de Mercúrio, então Mercúrio é a nossa razão, né, nossa mente mais básica, e Urano, nosso metal elevado, né, que nos conecta com a intuição, né, e com o princípio da ideia, né? Então, porém, entretanto, todavia, o arquétipo de Touro, né, por ter essa tendência a buscar as coisas estáveis, né, a buscar a afirmar conceitos, afirmar ideias, né, a buscar a estabilidade, e essa energia uraniana em Touro, ela não fica muito à vontade. E essa semana também Marte entrou em Touro, né? Então eu expliquei para vocês que Marte em Touro é o guerreiro que não desiste, né? Que tem ali a habilidade de perseverar, né? E de continuar, né, no seu processo, na sua luta ali, e que fica por causa disso fica muito difícil de ser vencido, né? Falei para vocês que isso pode indicar muita resistência, né? Resistência e não mudar o modo de agir, né? E os fatos, né, dessa semana me deixaram bem claro essa resistência, né? Que essa resistência se faz, né, com um aspecto negativo, né, em quadratura de Marte, Urano para Júpiter e Saturno, que estão ali, né, fazendo uma conjunção ali no começo de Aquário. Então, se a gente olhar esse panorama, né, como eu expliquei para vocês, a gente está desenvolvendo a era de Aquário. Então, essa conjunção, né, no começo de Aquário, né, de Saturno e Júpiter, que são os dois senhores da evolução, né, são os dois indicadores, né, sociais, que indicam tanto a expansão como, né, a contração, a cristalização das coisas. Ali no começo de Aquário, eles estão indicando ali que tanto esse movimento aquariano vai crescer, como ele vai se estruturar, né? Isso faz uma quadratura, né, com todo o conceito, né, onde eu preciso conservar, né, ali o meu estado de coisas. Isso está muito ligado com a ideia de subsistência, né, que também está ligado com o arquétipo de Touro. Então, olhando a semana, né, qual foi o fato mais importante da semana? Foi ali a invasão do Capitólio, né, por os manifestantes, né, e ficou, lógico, ficou uma imagem bem iconoclasta ali, né, os manifestantes com um chapéu ali viking, né, com chifres ali de touro, né, então eu sempre trago esse aspecto porque a gente todo arquétipo tem um lado, né, de luz e um lado de sombra, né, então ali
infelizmente foi usado ali um aspecto ali, né, do chifre, ali, do touro, né, mas aquilo ali está mostrando um lado sombra, né, de touro, que é aquele que não que tem ali o receio de perder, né, que tem o apego à situação atual, né, e que não quer que as coisas mudem, né. Isso fica muito evidente, né, nas frases das camisetas, né, e todo aquele movimento, né, a gente não pode se esquecer que o Trump, ele, esses radicais que apoiam Trump, né, muitas vezes são ali, né, a população branca, né, que perdeu muito os seus empregos, né, para os novos empregos que apareceram na China, né? Então, eles estão falando também da subsistência deles, né? Não quer dizer que eles, percebendo o movimento, né, tenham que perceber, né, a mudança, né, e mudar a sua forma de agir, né, procurar ter uma qualificação melhor, um novo meio de trabalho, né, tudo isso que é pensado pelo signo de Aquário, né, que é um signo que fala do social, que fala do compartilhamento das ideias, né, do conhecimento, né, e para aquela população branca, né, que tinha ali o seu trabalho, por exemplo, uma linha de produção de uma grande automotiva. Hoje vê um robô fazendo o que ele fazia, né, ou vê um produto sendo feito na China por um preço muito mais barato, né, do que nos Estados Unidos, né, se sente com a sua subsistência, né, com o seu meio de, de manutenção da vida ali, né, e acaba criando essas ideias, né, e seguindo esses falsos líderes, que, de certa forma, estão totalmente desalinhados com o Aquário, né, porque se é Aquário eu tenho que compartilhar, né, eu tenho que compartilhar o poder também, né, e tenho que fazer com que a democracia funcione. É muito bom, né, a gente observar e ver que a sociedade começa a se movimentar, né, e mostrar, né, para o mundo que essas ideias já não têm mais espaço, né, que isso faz parte de um movimento, né, exatamente esse movimento da passagem desses planetas por Capricórnio ali, né, tentando transformar as estruturas hoje existentes. E os próximos conflitos serão exatamente entre esses progressistas que lutam pela essa era de Aquário, mesmo que eles não levantem essa bandeira, mas que lutem pela liberdade, igualdade e fraternidade, né? Cada um em seu campo de ação, e aqueles que são reacionários a mudanças, né? Principalmente nesse sentido de mudar, né, a sua subsistência, né? Eles não querem se adaptar ao novo, eles querem manter o mesmo estado das coisas, porque dessa forma a subsistência, né, a manutenção da vida deles está garantida. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê como isso se reflete no Brasil e como a gente, como sociedade, se deixou levar por essa cultura, né? Até, né, a sombra da cultura dos Estados Unidos se reflete no Brasil. Então a gente vê, mas isso também não acontece só no Brasil, né? Na Hungria, né, lá na Indonésia, né? Vários políticos, né? Vários chefes de estados foram por essa linha do conservadorismo, do protecionismo dos seus países, né? Do fechamento, né? Das fronteiras. Então isso é um movimento que aconteceu devido, né, a essa revisão, né, nesse conceito nosso de estrutura governamental, né. Acredito que a posse do Biden seja bem significativo para essa mudança, porque será a
acredito que será um presidente negociador, né, e um presidente que voltará seus olhos para assuntos, né, que esses governantes antiquados fecharam os olhos, como o meio ambiente, né, e como tratar aí os refugiados e outros assuntos importantes, né, até o assunto do racismo, né, que uma coisa que o Biden falou que eu achei muito interessante, né, bastante interessante vindo da boca de um presidente eleito, né, ele falou que se fossem manifestantes ali do movimento Black Lives Matter, provavelmente a polícia, né, e a segurança ali do Capitólio teria agido diferente. Então, já demonstra ali uma mudança de visão, né, mesmo sendo branco, tendo toda uma bagagem, né, e os Estados Unidos ser um país tão preso, né, a essa limitação entre as raças, né, ele tem essa ideia, e isso a gente também pode ver ali no meio dos manifestantes, né, a gente vê muito mais manifestante branco ali entre os manifestantes da Vidas Negras Importam, né, do que muitas vezes negros, né. Então, isso indica que não são poucas pessoas, mas é a sociedade, a maioria. Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Eu acho que os discursos já estão mudando, já estamos falando em impeachment, já estamos falando em penalização, né? Devido às faltas de condutas do governo atual, embora, né, a gente ainda tenha um grave problema, né, isso é devido à polarização. Quando a gente pensa, por exemplo, alguém fala em cloroquina, né, a, a maioria fala que isso não funciona, né, isso não serve para nada, tal. Se você é contra o Bolsonaro, você vai falar que cloroquina não serve para nada. Se você é a favor do Bolsonaro, você vai entender isso como a solução. Mas eu não sou nenhum eu tento não ficar preso aos preconceitos, né? Eu não sou perfeito, eu posso errar em alguma situação, mas existe um grupo de médicos, né? Muito conectados com esse movimento aquariano, e eles têm um protocolo preliminar, né? Onde a cloroquina é um dos medicamentos utilizados, e esse protocolo vem salvando vidas, né? Mas a grande mídia, por ter essa visão polarizada, né, e por achar que cloroquina se chama Bolsonaro, né, não mostra esse trabalho, mas o pessoal está ativo aí no Instagram, no Facebook, defendendo, né, o protocolo preliminar. E, inclusive, eu vi uma live muito interessante de um médico infectologista, né, falando com outro médico, né, que é dessa linha ortomolecular integrativa, né, e ele estava falando que ele mesmo, né, mesmo sendo um médico convencional ali, defendia esse protocolo preliminar, né, que funcionava, mas é como eu digo, né, nesse mundo polarizado, né, a gente tem que ficar com os olhos e ouvidos abertos, né, para poder separar o joio do trigo, né? E a minha função aqui, eu acho que também é um pouco disso, né? Eu acho que muita coisa será mexida, né, nesse começo de ano, muitas estruturas serão abaladas aí, mas a gente sabe para onde a gente está indo, né? Eu acho que é mais fácil a gente não ficar perdido nesse caldeirão aí de opiniões, né, e de materiais que as pessoas divulgam, né, e muitas vezes
colocam as suas visões preconceituosas sobre os assuntos, né? Como eu disse, eu não sou perfeito, eu não estou defendendo a minha visão como a melhor ou a mais importante, eu só deixo bem claro, né, sempre deixei bem claro que eu tento buscar um significado mais profundo sobre os arquétipos, sobre o que a gente está vivendo, e tenho, né, comigo, devido aos anos que eu estudei, né, que a gente está se deslocando para uma era aquariana, de uma sociedade mais igualitária, né, onde o indivíduo realmente tem a liberdade, né, inclusive de pensamento, né, e com tudo isso, né, se forme uma real fraternidade, né. Eu falei para vocês que isso está muito relacionado com a missão do Brasil como nação, né, no sentido de exemplo, no sentido de formação, né, dessa sociedade, dessa grande fraternidade, né, do futuro, mas a gente, como nação, muitas vezes a gente é um povo tão pacífico que às vezes eu percebo que é um pouco omisso, né, que não participa da história, né, que fica à margem da história, né? Então isso tem um lado bom, né, e tem um lado ruim, né? Então eu tento aqui fazer um contraponto, né, e achar o melhor caminho, né, pelo menos para mim, né, de ser realmente trabalhar pelo futuro, né, trabalhar por essa sociedade mais humanitária, né, e humana no real sentido da palavra. Outra coisa que eu queria comentar, né, que vocês devem ter visto aí, né, que o Paquistão teve um problema na energia elétrica essa semana, e alguns sites já comentaram que o Exército e a Aeronáutica ficou em alerta, né? O Exército e a Aeronáutica do Paquistão ficou em alerta. Então, já como o Paquistão tem uma disputa ali bem importante ali com a Índia, né? Por uma região chamada Caxemira. Então, já teve algum alerta sobre um possível ataque, né, da Índia sobre o Paquistão, mas aparentemente era um problema elétrico, então no fornecimento de energia elétrica. Então essa quadratura também fala disso, tá? Fala de problemas elétricos, problemas em aparelhos antigos, aparelhos que a gente está postergando a troca, problemas também no fornecimento de energia, então pode ter alguns blackouts aí, e problemas com pequenos acidentes, né, e pequenas coisas que acontecem de forma repentina, né, por o urânio estar envolvido. Então a gente tem outra coisa que aconteceu foi o avião que caiu na Indonésia, né? Então são várias coisas imprevistas, né? Também aconteceu um terremoto ali entre Patagônia, né, e Chile, ali entre Argentina e Chile. Então são várias coisas, né, inesperadas aí acontecendo. Isso deve se intensificar porque Mercúrio entrou em Aquário, hoje faz uma conjunção com Saturno, que é uma conjunção um pouco chata ali, porque traz um pensamento um pouco, uma rigidez no pensamento, né? Embora seja um ponto importante, um momento importante para a gente fazer estudos onde a gente precisa ter um bom nível de concentração mental. Amanhã essa conjunção ainda fica ativa, né? Depois esse Mercúrio faz uma conjunção com Júpiter, então um momento muito bom para fazer networking, para se comunicar, para compartilhar conhecimento,
para ver como, para poder ter essa sensação, essa percepção, né, dessa passagem, né, de Júpiter em Aquário, esse crescimento do mundo social, da vida social, não no sentido da diversão, mas no sentido do network, né, de você, muitas vezes, entrar em contato com pessoas, né, e com situações, com compartilhamento de ideias, né, que vai crescer muito aí com esse Júpiter em Aquário. Mas ali na quarta-feira, Mercúrio faz uma quadratura com Urano, então já é ali né, um atrito entre ideias divergentes, né? Então, por nesse sentido que eu falei nos outros vídeos, que isso será o tema do ano, né? Porque embora agora em fevereiro vários planetas estarão em Aquário, né? Isso vai ser mais um impulso aquariano, né? Todos eles vão fazer quadratura para Urano, né? E para Marte. Então, vai ser exatamente esses atritos entre ideias, né? Entre a ideia da sobrevivência, né? Pessoas ali tentando se agarrar ao modo antigo de vida, né? Ou a sua vida, o seu modo padrão de vida, né? E todo um movimento aquariano, né? Se levantando ali e buscando uma pulverização, né, do conhecimento, uma dispersão do conhecimento em todos do conhecimento e da comunicação em todas as áreas, né? Então, essa quadratura vai ficar bem ativa, né? Embora quando o estéreo se dissolver ali depois de fevereiro, Saturno vai ficar ali marcando posição por um bom tempo, né? Saturno sempre fala de responsabilidade, né? Então, de certa forma, vai ser um momento ali onde vai ser cobrado responsabilidade, né? A responsabilidade está ligada com o Aquário, né? E se você fica tentando ali manter essa sobrevivência, esse padrão de sobrevivência antigo, vai ocorrer muito atrito, né, nessa área. Mas agora eu vou mostrar para vocês os mapas, né? E me desculpe se eu repetir os mesmos pontos, mas vocês vão ter a visão gráfica do que eu estou falando. Então, esse é o mapa da Lua Nova. Está aqui, ó, Sol e Lua aqui em conjunção em Capricórnio, conjunção com Plutão, né? Pode ser um momento muito bom para a gente pensar como curar as nossas próprias feridas, como se regenerar, né? Dos tombos, né, que a gente tomou. Plutão sempre fala de regeneração, né? Fala também de uma visão um pouco mais voltada para o poder pessoal, né? Então, fica bem claro aqui que essa lua nova vai mexer com essa ideia de poder antiga, né? Então, a gente tem que entender que o poder ele tem que ser, a gente tem que usar o nosso poder, a nossa força, no sentido de, né, uma ideia que eu venho, toda vez eu lembro de falar, mas eu acabo esquecendo. Nossa vocação é o nosso poder, né, no sentido de que é aquilo que a gente nasceu para fazer, né? E se eu olho o arquétipo de Capricórnio e penso só no sentido da ambição financeira, né? E se eu entendo o dinheiro como poder, né? Eu vou ser bastante incomodado por tudo isso que aconteceu aí no ano 2020. Né? Agora, se eu
se eu olho a minha profissão, né, como alguma coisa que eu faço em prol da coletividade, né, que eu faço, eu ganho dinheiro, eu ganho meu recurso e faço em prol da coletividade, né, realmente aquilo é minha vocação, aquilo que eu nasci para fazer, então eu consigo fazer aquilo como um sacro ofício, né? Um sacro ofício no sentido de que é um ofício sagrado, né? Não é eu não estou vendendo, né, as minhas habilidades, eu estou fazendo algo em prol do coletivo, né? E isso, consequentemente, vai me trazer recursos. Então, esse Plutão, né, ele pode dar força para quem entende o trabalho dessa forma, né? E quando eu falo trabalho, é qualquer tipo de trabalho, né? Se você, não importa se você é presidente, né, dos Estados Unidos ou se você trabalha numa empresa de limpeza. Se você faz o que você faz da melhor forma possível, né? E você entrega o seu melhor, né? E isso você faz pelo coletivo, né? Não simplesmente só para ter um ganho. Então você está usando o seu potencial vocacional da melhor forma possível, né? Então eu vejo essa lua nova aqui, para quem enxerga o trabalho dessa forma, como uma cristalização do seu poder, né? Mas para quem enxerga o trabalho, né, como ali só um meio de obter recursos, né? Isso aqui pode mexer muito, né? Essa lua nova pode mexer muito com esse Plutão aqui e acabar trazendo bastante reflexão, né, sobre isso. E a reflexão pode trazer um lado de sombra, né, porque Plutão também fala das nossas sombras, né, fala daquilo que a gente oculta, né, que a gente deixa um pouco ali escondido, que a gente não mostra facilmente, né. Então, tanto é que Plutão é um dos regentes do signo de Escorpião, né. Então, realmente eu vejo essa lua nova aqui como, como eu coloquei no título do vídeo, um encontro, né, com a nossa vocação, né, no sentido de que, olha, eu estou fazendo, cumprindo o meu melhor papel, né, em prol do grupo. Mas pode ter gente que não pensa dessa forma, né, que se sinta incomodado, né, e que acabe perdendo talvez poder, né, porque só pensa no retorno financeiro, né? Então, a Vênus aqui entrando no começo de Capricórnio vai suavizar isso, né, e vai dar um sentido um pouco maior, né, sobre essa visão da ambição, né, vai trazer uma necessidade maior, né, então, ao mesmo tempo que ela traz o desejo, né, pelo ganho financeiro, pela estabilização, e por ter um status social, né, ela também pode trazer, né, uma visão um pouco mais compromissada, né. Não podemos esquecer que Capricórnio é regido por Saturno, né. Então, uma vontade mais compromissada, né. Compromissada, e aí, se a gente fez esse trabalho, né, de avaliação durante o ano, a gente vai entender que esse compromisso de Capricórnio é com a nossa vocação. Eu acho que muita gente já fez esse trabalho, né? Acho que muita gente já faz o que gosta, né? E faz da melhor forma possível, né? Eu acho que para muita gente isso que a gente passou esse ano foi só uma confirmação, né?
das suas habilidades, do seu caminho, né? Como se ele estivesse falando, não, estou no caminho certo, né? Isso aqui a gente vê isso, por exemplo, na medicina, né? Então, eu sempre falo da medicina, né? Mas a gente tem ali os médicos fazem um juramento, né? Quando se formam médicos, né? E eu vi isso nessa live, os médicos falando, um médico que segue uma linha convencional, né? E um médico ortomolecular, né? Ambos discutindo ali sobre o protocolo preliminar, né? E aí esse médico convencional fala, mas eu fiz um juramento de salvar vidas. Então, eu acho que muitos médicos hoje que fecham os olhos para essas tecnologias, principalmente pela visão política, né, não estão sendo fiéis ali ao juramento, né, de salvar vidas, né, porque eles estão se negando a fazer um tratamento, se negando, por exemplo, a dar vitamina D para o seu paciente, simplesmente por manter o seu pensamento político. Então, eu acho que é um exemplo que mostra bem aí como a gente pode esquecer o principal e ficar só no superficial. Né? É, na verdade, eu queria mostrar essa ideia há um bom tempo, mas eu também não estou aqui para julgar os médicos, né? Mas é fato, né, que muitos médicos e muitos governantes também se apoiam na vacina, né? Não que a vacina não seja uma solução, tá? Mas eles se apoiam na vacina porque tem ali, né? Porque não querem se responsabilizar pelo que vai acontecer com os pacientes, né? Então, não sei o que vai acontecer com os pacientes se eu der vitamina D, se eu der cloroquina nos primeiros dias ali não sei o que vai acontecer. Então, por que eu vou me responsabilizar por isso, né? Então, Capricórnio também é responsabilidade e responsabilização. Né? Afinal de contas, você ter uma vocação é você vestir a camisa daquilo que você faz. Né? E vestir a camisa, né, também implica em você ter uma certa responsabilidade pelo aquilo que você faz. Né? Então, eu sei que é um assunto complicado, né, porque se você é médico e você me assiste, você vai falar, não, mas quem é ele para dizer, né, sobre a minha profissão? Mas eu realmente não estou julgando, só estou chamando, né, a atenção. E aí, vocês podem ver que no dia 13, né, a gente tem aqui a conjunção fazendo a quadratura aqui para Marte. Marte já está no grau 2, né, no grau 2 de Touro. E Saturno está no grau 3 e Júpiter está no grau 9. Mercúrio no grau 7. Então, vocês veem que estão muito próximos e formam essas quadraturas bem firmes aqui. Eu vou mudar agora o software. Então, esse aqui é o dia... Esse é o dia 10, né? O dia de hoje. A gente tem a Lua aqui em Sagitário. No dia 11, a Lua chega ali próximo da Vênus. Dia 12, dia 13 é o dia da Lua Nova, né? O dia 14, né? A Lua faz conjunção com Júpiter e Saturno, né? Como a Lua fala dos sentimentos, podemos ter problemas, né? Problemas
esse tipo de problema que eu falei para vocês, divergência de opiniões, pessoas lutando, né, para manter ali a subsistência, manter seu pensamento retrógrado, seu modo de viver, né? Então, cuidado nesse dia, principalmente no sentido de na forma de expor as suas ideias, né? Se forem ideias muito avançadas, podem trazer ali um pouco de divergência ou de problemas com o seu público, né? E uma coisa que eu queria dizer também, né? Mercúrio entrou em Aquário, e a Mercúrio é a mente, né? Uma coisa que a gente pode utilizar muito, né? Com esse Mercúrio passando em Aquário, Saturno, Júpiter, depois vai chegar o Sol, a Lua, né? E Vênus também vai chegar ali em Aquário, vai se fazer um estélio. A gente pode usar isso, né, para a gente poder desenvolver, né, as nossas ideias, né, desenvolver e comunicar as nossas ideias, né? Ter ideias criativas, né, ideias que façam essa conexão entre as pessoas, ideias que, se você tem um produto que você quer vender, se você tem um meio moderno de desenvolver isso, de comunicar, aproveitar esse período, né? Embora a gente tenha todas essas tensões políticas sociais, o próprio planeta pode ter uma mexida, como teve ali o terremoto ali na Patagônia, no Chile, podem ocorrer acidentes de larga escala, ali como o avião que caiu na Indonésia. É um período conturbado, né? Mas é um período onde nós, como seres humanos, podemos nos desenvolver e trocar ideias num nível muito elevado. Por ter esse estélio em Aquário, né, a gente pode crescer muito nessa área. E é lógico que isso, tanto essa passagem de Saturno como de Júpiter em Aquário, né, e esse estélio agora que acontece em fevereiro, é só um start, né, é só o início de um processo, né? Júpiter vai passar, tem uma passagem de um ano, os planetas rápidos vão passar, né, e só no ano que vem passa de novo, mas Saturno vai ficar ali, né, cristalizando, consolidando todas as ideias e todas as coisas que surgirem durante esse período. Então, realmente um momento bastante importante para a gente comunicar, né, as nossas ideias no sentido ali mais elevado e no sentido, né, de compartilhamento com o grupo, de participação no grupo. Então, é um período bastante interessante isso daí. Tá? Então, essa lua em Aquário, Aquário é um signo, né, muito conectado com a ideia, com a razão. Né? Então, emocionalmente, pode deixar a gente um pouco frio, né, um pouco distante, né, muito interessado no conteúdo e pouco no pessoal, né, no sentimental ali, mas e essa quadratura, né, com Saturno essa quadratura com Marte e Urano, tornam as comunicações intrucadas, né, porque sempre vai ter ali alguém para criticar, alguém para, como a gente chama hoje, né, vai ter o hater ali para confrontar a sua ideia, mas é nesse sentido que eu falo, que eu tento mostrar, né? Esse é o caminho. A ideia, o novo, né? É o caminho da evolução, né? Como eu disse para vocês,
se a gente consegue usar essa energia marciana, essa energia uraniana em Touro, a gente vai pegar essas ideias, né, e fundamentar dentro da gente. A gente vai pegar isso que a gente está construindo agora em termos de ideal e consolidá-los dentro da gente, né? Então, nesse sentido que eu falo, a gente tem que estar aberto a a coisa mais difícil que tem é fazer isso que eu estou falando para vocês, né? É você ouvir várias pessoas e filtrar, né? O que cada um está falando ali, né? Que realmente vale para você, né? Tem várias pessoas que eu assisto que são contra o Bolsonaro, né? Mas quando eles falam sobre ozonoterapia, né, que eu faço, né, quando eles falam de cloroquina ou vitamina D, eles geralmente tiram totalmente o valor dessas coisas, desses medicamentos, desses tratamentos, né? Então, porque o pensamento partidário dele não consegue separar uma coisa da outra, né? E ao mesmo tempo, né, tem muita gente que defende a si mesmo, né, falando mal, né, sem pesquisar os assuntos, né? Então, quando eu venho aqui e falo uma coisa para vocês, é lógico que eu coloco a minha ideia pessoal, né? Mas eu sempre tento, eu tento tirar dessa ideia pessoal, né, os preconceitos. Não sei se eu consigo, mas eu pelo menos tento, né? Eu tento trazer reflexões no sentido de que, ó, como eu falei ali da medicina, né? É difícil, né, a gente olhar para um ambulatório e ver ali os médicos correndo, né, tentando resolver o problema, né, das pessoas, tal. Mas a primeira coisa que você faz quando você vai resolver um problema é parar, olhar para o problema, né, e falar, bom, o que eu vou fazer aqui? É lógico que na correria, na urgência, é muito difícil fazer isso, ter essa reflexão. Mas essa é uma outra coisa que o médico falou, né? Já passou da hora de a gente ter essa reflexão, né? A gente ter um olhar um pouco mais aguçado sobre o que a gente está vivendo, né? Então, eu sinceramente gostaria que a gente olhasse, né? E tentasse colocar, né? Primeira coisa, colocar os óculos do outro, né? Para que a gente possa entender o outro. É lógico que é muito difícil você ver uma política, né, do jeito que como é conduzida no Brasil, né, e achar que está certo, né? Mas a gente não pode pegar tudo, né, que essa política fala e falar que é ruim. Até porque essa política muitas vezes também não estudou o assunto, né? Só repete ali porque aquilo lhe convém, né? Eu estou falando especificamente da cloroquina. Estou usando isso como um exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? Eu acho que o Bolsonaro nem sabe o que é cloroquina, ele só repete, né? Porque alguém falou para ele, porque alguém deu a dica para ele e ele só repete, entendeu? E é exatamente nesse sentido que muitas vezes uma pessoa muito instruída fala muitas coisas, mas também não para estudar o que é cloroquina, né? Ela simplesmente fala, o Bolsonaro acho que vai ser tudo resolvido na cloroquina, né? Então, isso que falta, né? As pessoas pararem, estudarem os assuntos, né? Ver o que realmente é verdadeiro e o que não é, né? Esse pensamento científico, né? Esse pensamento analítico também era de Aquário, também era de Aquário. E nesse sentido, é lógico, essa lua fala exatamente disso. A lua em Aquário, ela vai, né, se apegar a ideias fixas, né?
a ideias. Então, é exatamente essa ideia que eu estou tentando trazer para vocês. Não compre as ideias como elas chegam, né? Estudem, verifiquem, né? Se você verificar, se você quiser estudar sobre protocolo preliminar para a COVID-19, você vai achar um grupo, um ou dois grupos de médicos fazendo esse tratamento e que já tem ali resultados muito expressivos, né? Assim como existe o trabalho do Cícero Coimbra, que é com vitamina D, né? Mas você não vê isso na mídia, você não vê isso nos grandes meios de comunicação, né? Você tem que pesquisar um pouco mais, né? E essa lua em aquário, ela faz exatamente disso, né? Da gente, às vezes, ser até um pouco frio, né? E ter, assim, se apegar a sentimentos ou pensamentos fixos, né? Então, cuidado com isso. Na quinta-feira, né, dia 15, na sexta-feira, dia 15, a lua 15 e 16, né, a lua entra ali em peixes e faz um bom aspecto, né, com Vênus, faz um bom aspecto com Marte. Então, a sexta e o sábado são dias um pouco menos tensos, né? São dias mais, onde a gente pode exercer um pragmatismo positivo, né? Lembrar que essa Vênus nos ajuda muito no planejamento, né? Planejamento financeiro, planejamento do trabalho, né? E essa lua em peixes traz uma sensação de bem-estar, né? Uma sensação de bons sentimentos, né? Por fazer esse sextil com essa linha azul aqui, sextil com Marte e esse sextil com a Vênus, né? Então, a sexta e o sábado são dias um pouco menos tensos. E a gente pode ver. Eu prometi semana passada que ia mostrar os dias mais tensos, né? Mas agora em diante os dias são bastantes dias tensos, né? Então eu vim até o dia 21 aqui para mostrar para vocês a Lua fazendo conjunção aqui com Marte, com Urano, né? E quadratura aqui com os grandes aqui em Aquário. Então a teimosia com bastante força, bastante carga, né? Lembra que eu falei para vocês que com a passagem da Lua aqui por Escorpião, a gente ia ter um grande risco aí na quinta-feira, foi exatamente ali no dia, né, que teve a invasão do Capitólio, né? Então, vocês podem ver que o Aquário, Escorpião e Touro, né, que são signos fixos, né, estavam envolvidos, né? Então, a Lua em Escorpião trazendo aí uma atividade guerreira, né? Um impulso rebelde, né? Não, mesmo sendo sem causa, né? Mesmo a causa estando errada aí, né? Essa rebeldia aconteceu, né? E era bem o dia ali, né? Que a Lua estava entrando no signo de Escorpião, estava fazendo quadratura para Urano e oposição aqui para desculpa, estava fazendo oposição para Urano e quadratura para Júpiter, Saturno, né? Então demonstra que isso vai acontecer várias vezes esse ano, né? Mais lá para frente, quando Marte passar em Leão, vai acontecer. Quando Marte estiver em Escorpião, vai acontecer de uma forma bem pesada. Então,
vamos nos preparar para esse ano, né? E ter essa ideia, né? Acho que a principal ideia desse vídeo é pegar tudo isso que a gente aprendeu, né? Em Capricórnio, que é nosso contato com a nossa vocação, né? E utilizar isso em prol do grupo. Eu acho que isso é bem o significado dessa lua nova em Capricórnio essa semana, né? Pode ser que por essa lua nova estar em condição com Plutão, pode ser que a gente perceba, tanto a gente pode perceber o nosso poder, né, de realização quando a gente se conecta com a nossa vocação, como pode perceber que a gente tem um sentido meio de como se tivesse perdido, né? A gente tivesse entrasse ali num buraco, a gente realmente não sabe realmente qual é a nossa vocação, aquilo que a gente tem que fazer em prol do grupo. Então, é um momento aí de reflexão para cada um. Eu acho que tem muita gente que já faz, né, o seu papel, né, que faz aquilo que ama, que faz com, com amor, né, que desenvolve aquilo que gosta, que e muitas vezes, como faz aquele que gosta, tem um retorno financeiro muito bom, né? Mas eu acho que quem tem essa ideia, né, primeiro é mais importante o ganho e depois a vocação, eu acho que isso vai pesar bastante aí para quem ainda está nessa linha de pensamento, né? Então é isso, pessoal. As reflexões dessa semana são essas. Mais uma vez, ficar atentos aí, por causa das tensões, né? Ficar atentos aí a acidentes, né? Pequenos acidentes, a problemas no trânsito, a problemas com eletricidade, aparelhos que às vezes espifam, né? E deixam a gente na mão, né? Tomar cuidado com aparelhos antigos, né? E, e ficar sempre atento no sentido de não se deixar levar, né, pelas, por essa polarização, né? Ó, acho que a coisa mais difícil que tem é você escutar várias opiniões, né, e saber filtrar ali, né, o que vale em cada opinião. Então, acho que a gente tem que exercitar isso porque até para a nossa saúde mental, né, para a gente não ficar impulsionado, né, porque esse movimento também traz uma, uma mobilização das massas, né? Vocês podem ver acontecendo no Capitólio, né? Mas eu sinto, né, principalmente com esse stellium em aquário, que o outro lado, né, as massas, aqueles né, a maioria das pessoas que querem, né, essa era aquariana, sem pensar nisso, estou lutando pela era de aquário, não. Eu preciso melhorar o meio ambiente, vidas negras importam, vamos fazer algo pelos refugiados, menos barreiras entre os países, voltar num sentido mais amplo de globalização. Tudo isso, todas essas outras lutas, elas também tendem a se levantar, né? E a gente não pode esquecer, né, que a gente também pode ter problemas financeiros, né? Então, os levantes também podem ser pelas faltas de recursos, né? Os auxílios emergenciais, né, eles tendem a acabar, né? E a gente não sabe, né, o que a população, né, que vem se sustentando com essas ajudas, né, podem se movimentar. Eu acho que nesse sentido, né, um governo que
que brinca, né, com a sociedade, né, no sentido de que não foca, fala muita bobagem, né, distribui muita falsa informação, né, que não tem compromisso nenhum com a luta contra a corrupção, né, que já demonstrou ali no seu meio ali todo tipo de corrupção, né, que luta para proteger, para se proteger, né? O presidente luta para impedir que os seus filhos sejam presos, né, sejam investigados. Então, eu acho que existem possibilidades grandes aí de termos aí manifestações aí nos próximos meses, de ter uma mobilização maior da sociedade em torno do impeachment. E aí eu, como brasileiro, fico envergonhado, né, por outros países terem posturas totalmente diferentes. A gente sabe aí, né, que Trump puxava esse movimento, mas os Estados Unidos vai entrar numa outra vibe. A Europa, né, já está numa outra vibe faz tempo. A Ásia também, mesmo tendo problemas ali, né, por exemplo, na China, na ditadura, mas está nessa direção da tecnologia de uma velocidade muito impressionante, né? Então, eu espero que nós não sejamos os últimos, né, a ir no caminho do futuro, que a gente consiga se desvencilhar, né, desse pensamento reacionário o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. Essa é a minha reflexão dessa semana. Um abraço para vocês. Boa semana. Tchau.